hoje é o dia 2. Como eu falei nos stories do dia 1, eu tive uma dificuldade ali no primeiro dia, porque eu não havia organizado um cronograma para que eu possa me organizar para os próximos até a segunda-feira que vem, que é o dia que meu filho vai nascer. Na semana que vem eu me reorganizo, mesmo que eu não realize nesse horário fixo, mas pelo menos é um panorama para que eu possa fazer durante essa semana pelo menos. E como eu faço isso? Então eu criei uma página aqui dentro do meu próprio Notion, eu coloquei uma capa, que é a capa do YouTube. Posso colocar um emoji aqui para representar. Eu coloquei essa nota amarela aqui porque é um ícone amarelo, né? E tá bom? Não é tão importante, mas é só para dar uma introdução inicial ali. E coloquei uma frase de James Clear. Tá? Essa frase é do livro Hábitos Atômicos, que é o livro que eu estou lendo aqui em uma das minhas missões. Eu escolhi esse livro porque, como eu estava querendo ajustar hábito, falei para Pietra, olha vida, eu vou escolher esse livro aqui. E aí eu vi nas capas dos outros players que estão fazendo esse desafio, e eles também usam hábitos atômicos. Eu falei, caramba, olha só que coisa. James Clear tem a seguinte frase, né? Todas as grandes coisas vêm de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma decisão única e minúscula, mas à medida que essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. Toda vez que eu abrir minha página, eu lembrar justamente desse aspecto, de pequenos começos. Pequenos começos. Voltando aqui, então eu organizei aqui as minhas ações, as minhas missões dentro desses alternantes. Eu botei semana 1, porque eu organizo de segunda a domingo. Coloquei também na frente os checks, porque eu consigo eliminar aquela missão quando eu cumprir ela. E eu posso até transformar isso aqui num stories, talvez, no final do dia. Eu pego, vou tirar uma foto, missão 1, missão 2. E aí o que eu fiz? Eu joguei várias missões de forma repetitiva aqui. A missão 2 eu botei às 13 horas e às 20h30. Por quê? Caso eu não estude no período da tarde, logo após o almoço, eu coloquei outro horário, um horário de backup, mas eu vou tentar realizar isso na ordem. Se eu ver que não vai dar certo, os outros dias eu já vou alterar isso já. Vai começar às 9 da manhã com a missão 4, uma janela de criação de conteúdos que eu já até amarrei essa função aqui para esse horário, que é um horário bom, eu tô mais inspirado. Meio-dia, missão 5 família, horário do almoço, missão 5 também às 19 no período da janta. Porque caso a gente não faça isso no almoço, eu tenho a janta já de backup também. E eu vou verificar qual que eu tô fazendo mais. Por que eu coloquei 2, tá? Porque na semana passada eu já tava fazendo isso no café da manhã junto com a Pietra. E aí essa semana, como a gente tinha algumas coisas para resolver, principalmente ali com relação ao pré-natal, a gente separou os horários do café da manhã e cumprimos a missão 5 no almoço. Então eu já coloquei aqui, missão 5 no almoço e na janta. Missão 1, o corpo, às 3 horas da tarde. Eu achei um horário bom da academia, porque fica bem vazia. Porque a gente vai às 3 da tarde, né? A Pia até falou que é o horário das madames. E eu não sou madame, mas né, foi o que ela falou. E aí, 3 horas da tarde na academia. Terminei ali por volta de 4 horas. Botei outros aqui porque eu não preenchi com nenhuma atividade específica para os dias, porque eu vou preenchendo depois. A missão 5, a família, nesse horário. Missão 2, às 8h30 também. 22 horas, a missão 6, o compromisso. Então é aqui, eu vou fazer o story. Eu tô fazendo bem mais tarde, na verdade, após terminar o dia. Mas eu tô vendo que não tem problema, sabe? A minha rotina de stories antigamente ela era bem fixada nas terças, quintas e sextas. No entanto, eu vou falar sobre o projeto às 22 horas. Mesmo que eu não tenha cumprido todas as missões, porque a última missão eu faço na hora de dormir aqui, às 23 horas, o conhecimento, a hora que eu tô lendo o livro Hábitos Atômicos. Coloquei para todos os dias da semana. Terça-feira, então, aqui hoje, o dia 2, eu cumpri o espírito, a família, a mente, o corpo. Aqui, inclusive, fiz um treinamento, fiz musculação no dia de hoje, tá bom? Beleza? Então, eu acho que tá muito legal essa minha página do Notion. Mas a princípio, até agora, eu já consegui, todos os dias eu consegui cumprir todas as missões. Não voltei pro dia 1. Existem 2 pontos a respeito de gravar em público. Eu coloquei a câmera aqui, dei o play na gravação, tô com minha esposa aqui. A gente acha que a gente é o centro do mundo e que as pessoas elas estão olhando pra gente o tempo todo, julgando, nossa, ele tá gravando, o que tá fazendo? Gente, primeiro que as pessoas elas estão curando da própria vida, né? Nós não somos o centro do mundo e tem outro porém também, né? Muitas vezes a gente tem vergonha, mas tudo vai muito daquilo que a gente quer pra vida. Se realmente o YouTube ou o Instagram é um projeto pra você ou é um trabalho na tua vida, você não tem que ter vergonha daquilo que você faz, né? E eu acho que isso é o mais importante. E outra, as pessoas não estão nem ligando, cada um tá vendo a sua vida, fazendo as suas coisas. Se vão te julgar, meu amigo, vão te julgar fazendo qualquer coisa.
né? Se você estiver nadando na piscina do teu condomínio, as pessoas vão te julgar. Então, olha só, não tá trabalhando, né? Gente, e outro ponto relacionado a essa questão de gravar em público é que é um tipo de ação, um tipo de prática que quebra outras barreiras no aspecto da comunicação individual. Se você é uma pessoa que é mais tímido, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade de falar em público, fazer uma aula ou apresentar um trabalho que seja na faculdade, você ter essa prática diária de você colocar o seu celular ou uma câmera que você tiver para gravar em público, vai fazer com que você fique cada vez melhor na sua comunicação, porque quebra essa barreira. Porque de certa forma é algo muito estranho para as pessoas. Quando elas olham para alguém que está gravando assim com um celular, com uma câmera, né? Mas isso de certa forma nos tira a vergonha, exatamente, tira a vergonha de fazer algo que as pessoas normalmente não fazem. Timidez, quebra essa barreira de achar que o que os outros estão pensando importa, né? É benéfico pra gente. E, no fim, a timidez não leva a nada, né? Pelo contrário, ela só nos prejudica. Boa noite, pessoal. Hoje é sábado, dia 9 de novembro, uma semana após o início da manhã no domingo. E eu queria falar um pouco a respeito do que aconteceu nos últimos 6 dias, né? Do cumprimento das tarefas desse meu desafio. Antes de tudo, não foi fácil, eu tive que ajustar algumas coisas, tive que alterar certas rotinas que eu tinha, mas eu digo que está sendo um período muito bom para mim, está sendo algo muito feliz de saber que eu estou retomando as coisas que eu gostava de fazer antes e hoje em dia eu não faço mais. O primeiro ponto, quando a motivação acaba, o que vai sustentar essas construções desses hábitos é justamente a disciplina. E foi o que aconteceu. Primeiro, segundo dia, eu ainda estava naquele ânimo, aquele afã de caramba, é o projeto, é isso, aquilo. E na sexta-feira, hoje, já foi assim, ok, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Então a motivação ela foi decaindo, ao passo que realmente o que permaneceu foi a disciplina de realizar aquela tarefa, a vontade de não desistir e saber que se eu errar eu vou voltar pro dia 1. E a preparação para a próxima semana, eu acredito que ela vai exigir um pouco mais de organização e menos de dependência da vontade, menos de motivação, porque agora segunda-feira vai ser o parto do Henrique. Então eu realmente vou ter que me organizar essa semana de uma maneira diferente dessa primeira. Então não vai ser só essa questão da adaptação com ele, vai ser realmente a estrutura do projeto sendo mudada para essa nova adaptação. E eu vou separar esse vídeo agora, nesse momento, falando de cada uma das missões e as lições que eu tirei de cada uma delas, assim como ensinamentos ou coisas do tipo. Sobre a missão 1, o corpo, a prática de exercícios físicos diários. Não é fácil porque a mente quer... O corpo quer parar, dói, voltar para uma semana de academia, a primeira semana de academia, depois de muito tempo sem fazer esse tipo de atividade, musculação, exige muito do corpo, dói bastante, né? A musculatura fica dolorida, mas no fim quem venceu essa briga foi a minha mente. É justamente aquela batalha inicial para romper a zona de conforto, entrar no carro e ir para academia, ou colocar o tênis, cara, eu tenho que ir, encher a garrafa d'água aí. Então eu acho que isso é mais forte do que a vontade do corpo de realmente permanecer numa zona de conforto. Eu tenho um amigo que está me acompanhando nessa atividade e isso me ajuda demais a realmente, nesse aspecto da cobrança, eu chamar, ei, vamos embora, chegou na hora, vamos. Ele também é a mesma coisa, foi muito importante na verdade, eu creio que essa foi uma das coisas que mais me motivou a realmente colocar o tênis todo dia e ir, porque eu estava sendo cobrado por alguém de forma bem direta. Eu estava me programando para ir na academia por volta das 3 horas da tarde durante a semana. Eu consegui cumprir essa meta quase 60% dos dias que eu fui para academia. Outros horários que eu fui ali por volta das 5, 6 horas da tarde. Essa sensação ela impacta porque é algo muito bom, a sensação a endorfina, a dopamina. Depois que você faz exercício físico, ela te motiva a fazer outras tarefas quando chegar em casa, eu durmo melhor. A grande questão dessa semana foi corpo dolorido por conta dos treinos. Tive que adaptar minha rotina, obviamente, às 3 horas da tarde tinha que parar, colocar o tênis e partir, então às vezes quebrava alguma janela, alguma atividade que eu estava fazendo naquele momento, mas deu certo. Na quarta-feira eu fiz um treino em casa, assim como no sábado também fiz um alongamento, e esse sentimento de cobrança, de eu tenho que executar essa tarefa, foi mais forte do que o corpo de não, tô cansado, não quero ir. Outra coisa também com relação à alimentação. Eu por várias vezes fui apresentado a refrigerante, deu vontade de tomar, saí com os amigos ali tomar refrigerante e eu resisti de forma heróica a beber refrigerante e eu não bebi, então isso eu acredito que foi uma das grandes vitórias da semana.
Missão 2, a mente. Todos os dias eu estudei idiomas. Dessa semana foi idioma somente. É claro que em alguns momentos eu estudei sobre o YouTube também, mas o foco foi realmente criar uma rotina de estudos de idiomas. Eu estudei italiano, inglês, espanhol todos os dias. E realmente é criando esse hábito porque o idioma, de certa forma, ele precisa de uma constância. É o verdadeiro thinking English, né? Pensar em inglês ou pensar no idioma, você tá imerso nele todos os dias. E eu acho que essa pitada de idiomas diária que eu tive foram importantes para criar esse reflexo de entender que, olha só, é um pouco a cada dia. E pensando, somado isso 365 dias por ano, se eu aprender uma palavra por dia, nossa, vai ser um grande ganho, né? E eu tenho certeza que isso é muito maior do que só uma palavra por dia. Consegui conquistar. Que técnica eu utilizei para eu focar no estudo? Então, quando a gente vai estudar, a gente tem que abrir mão de tudo. Então, alguns momentos eu vinha aqui pro meu escritório, fechei a porta, via o vídeo, assistia uma aula, fazia minha leitura, preparava material. Outras realmente foi no dia a dia ali, né, que eu abri o aplicativo. Outras foram no Duolingo, que é prático, rápido e a gente consegue ganhar tempo. Então, uma das vantagens do Duolingo é essa aí: você consegue estudar diariamente, tanto falando, ouvindo, lendo, escrevendo e em qualquer lugar. Então essa foi uma das atividades e técnicas que eu utilizei para estudar idiomas todos os dias. Então, sobre dificuldades específicas que eu encontrei nos temas, né, de idiomas, finanças e YouTube, foi justamente encaixar isso nessa minha rotina diária de voltar de Taubaté, de reorganizar as coisas da casa, de preparar as coisas do bebê da semana que vem, organizar gavetas e roupinhas, tudo isso que eu tive que fazer com a minha esposa, além de outras atividades na casa que eu tive que fazer. Então, basicamente, acredito que a dificuldade foi essa. Foi encaixar essas atividades na minha rotina, que está um pouco bagunçada, a verdade é essa, porque eu estou de férias do trabalho. Então, isso, de certa forma, foi a maior dificuldade para os estudos. Missão número 3, o conhecimento, onde eu tive que fazer leituras diárias de um livro que eu escolhi. Não são 5 páginas, como eu falei no primeiro vídeo, é justamente criar o hábito, ou melhor, me tornar um leitor novamente. E essas 5 páginas, elas não só estão passando aleatoriamente pelo meu campo de visão. Eu realmente estou entendendo aquilo ali e fazendo desse livro parte desse programa, parte desse projeto. O livro Hábitos Atômicos, ele fala justamente sobre a criação desse sistema de várias tarefas diárias, não metas vazias, porque a meta você cumpre e pronto, ela acabou. A criação de um sistema faz você gerar em você esse sentimento de identidade. É justamente sobre isso que eu falei no primeiro vídeo. Então, não sou um leitor, não sou uma pessoa que está lendo 5 páginas por dia. Eu sou um leitor. Minha identidade como um leitor, minha identidade como uma pessoa que está buscando melhoria do corpo. Então, é uma criação de identidade. Eu acho que essa foi a grande lição desse livro até agora no que eu tô lendo. Tô ali na página 30. Uma das dificuldades que eu percebi nessa semana foi justamente parar para ler. Então, assim, de certa forma, como é uma tarefa relativamente fácil, eu acabei meio que deixando ela de lado em alguns momentos. Eu priorizava outras coisas durante o dia e no fim, eu chegava na cama de noite, caramba, não li meu livro. E aí eu pegava o livro e eu lia. Então eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades da semana com relação à leitura. Teve um dia que eu fui ler às 2 da manhã porque eu fiquei imerso ajudando o meu colega a fazer uma mudança, tudo mais. E aí no fim a leitura ficou de último. E aí no final do apagar das luzes ali eu, puxa vida, não. Fui lá pra sala, liguei a luz e fiz a leitura. Mas eu não deixei de realizar essa tarefa. Mas a grande dificuldade foi isso, entender que era uma tarefa fácil e eu podia fazer ela a qualquer momento. E no fim eu procrastinava e virava uma das últimas atividades do dia. A leitura ela tem influenciado muito nesse aspecto de entender que essas pequenas atividades todos os dias, elas vão me fazer ser uma pessoa diferente daqui muito tempo. Espero que daqui os 50 dias eu seja uma pessoa completamente diferente. Eu tenho certeza que eu serei, porque só essa uma semana já conseguiu fazer com que a minha cabeça mudasse completamente. Imagina daqui 50 dias, daqui 1 ano, praticando novamente essas ações, essas sementinhas pequenas todos os dias. Missão 4, o espírito, né? Ler e meditar no mínimo um capítulo da Bíblia por dia. Isso foi tão interessante, tão bacana, porque o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala muito sobre isso, sobre as vaidades, sobre o trabalho, sobre o propósito. E não tem como dizer que isso não influenciou em nada durante esses 5 dias. Seria uma completa hipocrisia eu dizer isso, porque era muito interessante ver a reflexão de Salomão e eu fazendo essas tarefas diárias, pensando no trabalho, tendo parado todos os trabalhos que eu fiz, todos os trabalhos que eu estava fazendo e entendendo que eu tenho que me cuidar antes de cuidar dos outros. E eu acredito que foi excepcional cada capítulo, cada momento
cada reflexão que Salomão faz no livro e depois, durante o dia, eu visualizar isso na aplicação desse meu trabalho, na aplicação desse projeto aqui de 50 dias. Se eu fosse pegar um versículo até agora que marcou, ou melhor, alguns versículos que marcaram essa missão, eu escolheria Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. A minha esposa, ela esteve comigo durante essa semana e ela foi uma das grandes motivadoras para que eu continuasse realizando essas tarefas. Ela chegava e perguntava pra mim assim: já fez a missão? Já cumpriu o que você tem que fazer? Na hora de dormir, você fez todas? Aí eu, puxa vida, não li o livro, eu pegava o livro e eu lia. Além disso, esse meu amigo na academia me ajudou muito nesse aspecto também, dos treinos. Eu tive outros amigos que durante essa semana me mandaram mensagens: Daniel, nossa, esse projeto tá sendo muito legal, tô acompanhando, tô com você, achei muito legal. Uns já disseram, inclusive, que vão tentar fazer algo parecido com isso, relacionado aos estudos. Então, assim, eu realmente fiquei muito surpreso com o resultado desse projeto. Outros me falaram sobre as fotos, sobre os vídeos, a qualidade dos vídeos, como que eu faço foto assim. Eu até falei, não, eu vou fazer um material ensinando sobre editar as fotos para parecer mais profissional, e isso tem sido muito legal dentro desse aspecto. Então, a gente não pode fazer nada sozinho. Quando a gente está com alguém junto em alguma missão, algum objetivo de vida, é muito mais fácil fazer, é muito mais fácil cumprir. Então, sobre essa atividade da semana, foi muito interessante porque a gente, além daquele aspecto que eu havia falado pra vocês do filme, né, a gente também sentou, a gente fez refeições juntos, a gente conversou bastante, a gente assistiu o nosso filme na quarta-feira, a gente pediu uma comida diferente, pedimos comida japonesa, e teve um dos almoços, depois do almoço a gente conversando, vamos jogar um jogo? Faz tempo que a gente não faz isso. Peguei um jogo de tabuleiro, limpei a mesa, a gente jogou. Nós temos bastantes jogos de tabuleiro, mas a gente acaba que só deixa pra jogar o jogo com os amigos, né? Entre a gente fazia tempo que a gente não jogava. E esse foi o grande objetivo dessa missão, assim, desses 50 dias. Se eu levar isso pra mim, depois desses 50 dias eu acredito que é o mais importante, porque quando a gente tem uma família alinhada, quando a gente tem felicidade dentro do lar, todas as outras coisas elas vêm de conjunto. Missão 6, o compromisso, que é justamente essa responsabilidade pública de postar o meu progresso no Instagram. Todos os dias eu fiz gravações falando nos stories, algo que eu não tinha tanta recorrência. Inclusive, fiz algumas gravações fora de casa, e isso foi muito legal, porque eu quebrei um desafio da vulnerabilidade, essa transparência, de falar todos os dias, de estar ali, de mostrar o meu rosto, e isso gera uma conexão muito maior com o público. Essa pressão de manter essa constância nas redes sociais, porque eu sei que tem gente vendo, e alguns colegas falaram: olha, Daniel, como foi o seu dia? Você vai postar alguma coisa hoje? Isso fez com que eu tivesse esse compromisso, essa cobrança de fora, esse trabalho coletivo que, de certa forma, cumprir essas missões, como eu disse nos stories na terça-feira, é algo muito solitário, sabe? Cumprir e fazer isso, ver meu calendáriozinho assim sendo cumprido, mas essa cobrança coletiva faz com que esse trabalho não seja só meu, faz com que esse projeto não seja só meu, seja da minha esposa, seja dos meus amigos, do público que tá me acompanhando todos os dias no Instagram. E teve gente que falou assim: eu vi o teu vídeo no YouTube e agora eu fui pro teu Instagram para poder acompanhar isso diariamente. Se você gostou desse vídeo, se você tá acompanhando o meu projeto aqui, curta, comente, compartilhe, como é de prática no YouTube todo mundo falar, mas isso vai ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas também. E para você que quer aplicar esse desafio na sua vida, assista o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Ele tem informações importantes para que você possa aplicar. Nesse vídeo aqui, eu busquei deixar algumas técnicas, coisas importantes que eu observei durante essa semana. E eu vou deixar mais uma vez o link do meu Instagram na descrição e aqui na tela do vídeo para que você possa me seguir lá, acompanhar diariamente nos stories cada uma das tarefas que eu estou cumprindo, assim como ter aquela dose de motivação diária para mudar algum aspecto da sua vida. Até domingo que vem no episódio 3 aqui no YouTube e no Instagram todos os dias. Valeu!